o órgão fazendário recusou a isenção que eu pretendia para um determinado bem. E agora, qual é o melhor caminho? Impugnar esse afastamento da isenção ou realizar o pagamento? Meu nome é Jonatas Albino, eu sou auditor fiscal, especialista na fiscalização do ITCMD, e hoje vamos conversar sobre as possibilidades diante da negativa de uma isenção, que é bem verdade, pode acontecer de diferentes maneiras. Existem estados em que você já propõe a isenção e o fiscal pode afastar, e existem estados em que você informa os bens com todos os seus detalhes e o sistema ou o fiscal devolve com uma isenção ou não, tá? Aqui, pessoal, antes de qualquer coisa, e isso muito provavelmente é a informação mais importante do vídeo e era uma informação que provavelmente você não achava que ia ouvir aqui. E ela é o seguinte: muitas vezes o advogado ele tem a noção de que a estratégia jurídica deve ser montada lá para o Poder Judiciário. No processo administrativo você também precisa de estratégia jurídica, porque no processo administrativo você pode ter uma discordância, você pode ter diferentes perfis de cliente, um cliente que tem poder aquisitivo melhor, cliente que tem poder aquisitivo menor, um cliente que tem urgência para acessar esses bens, alienar um bem eventualmente, um cliente que não tem urgência absolutamente nenhuma. Então, esses fatores eles vão influenciar na forma como o advogado melhor vai defender o interesse do seu cliente, tá? Os colegas que já me conhecem sabem que eu não estou aqui para militar em relação, a favor ou contra um lado. Quando eu venho para cá, mesmo sendo fiscal, eu venho aqui para falar sobre lei, para falar sobre o que fazer e, eventualmente, você vai escolher o melhor caminho, ainda que seja um caminho que, quando, eventualmente, se tivermos aí uma coincidência, cai na minha mão, pode ser um caminho que cada um vai para um lado. Não misturo as coisas, tá? Estou aqui para passar conhecimento. Então, essa é a primeira coisa. Antes da gente entrar no vídeo, eu preciso que você vá raciocinando tudo que eu vou colocar aqui sob essa ótica, sob essa perspectiva de que o advogado ele precisa raciocinar uma estratégia para ser empregada também no processo administrativo, não é só lá no processo judicial, tá? Dito isso, quando a gente chega nessa pergunta, agora já devidamente preparados, existem alguns detalhes que a gente tem que levantar. Por exemplo, você não recebeu a isenção que você esperava no bem de um cliente seu. O seu cliente tem pressa em acessar esses bens? Porque se não tiver, você pode, eventualmente, recorrer a um processo judicial nesse primeiro momento. Não, ele tem pressa. Então, será que não é o caso de deixar isso para depois, para um momento posterior, em que depois de homologada a partilha, impostos pagos, você vem e lança a mão do artigo 163, se eu não me engano, se minha memória não está me traindo, do Código Tributário Nacional, para fazer a solicitação desse imposto, tá? Então, esse para mim é o começo, tá? Primeira coisa, ainda vamos chegar no aspecto jurídico, mas qual é o primeiro passo? Qual é a característica do seu cliente? Tem pressa? Não tem. Tem dinheiro? Não tem, tá? A partir daí, a gente começa a bifurcar. Por quê? Se o fiscal, por exemplo, cometer um erro material, então muito provavelmente vai ser fácil de derrubar isso. Você explica para ele que ele errou e o fiscal vai corrigir. Agora, se você pretendia uma isenção, aqui a gente já chega numa hipótese interessante, que o Tribunal de Justiça do seu estado entende que é aplicável à hipótese e o órgão fazendário entende que não. Vai adiantar você ficar discutindo em âmbito administrativo? Se você não sabe, eu já te adianto, não vai, tá? E a gente conversa aqui, vez ou outra, e a gente deixa isso muito explicado no nosso curso. A atividade do fiscal ela é vinculada. Então, o entendimento do fiscal da, entre aspas, primeira instância, vai ser exatamente o mesmo entendimento do fiscal da segunda, não se engane, tá? Não há essa autonomia decisória que há lá no Poder Judiciário. Por isso que é importante a gente conhecer a diferença aí entre os caminhos, tá? Então, se o fiscal não cometeu um erro material, ele aplicou o entendimento da Secretaria da Fazenda naquilo ali, e a sua esperança é recorrer para que o fiscal, a segunda instância, em termos administrativos, tenha um entendimento diferente, esqueça, você vai perder tempo, isso não vai acontecer, tá? Então,
isso que é o visualizar a estratégia para você não perder tempo, tá? Muitas vezes eu vejo o advogado vir apresentar uma isenção, depois ele pede em segunda instância só para depois levar para o judiciário, porque perdeu tanto tempo, tá? Porque perdeu tanto tempo, não é o caminho mais inteligente, tá? Uma outra situação que, claro, tudo aqui vai estar uma coisa interligada à outra é o seu cliente ele precisa de urgência, porque se o seu cliente precisa acessar esses bens com urgência, será que realmente é o caso brigar? Às vezes você vai, digamos assim, entre aspas, aceitando o que vem pelo caminho, paga, obtém esse formal de partilha e discute isso no segundo momento, tá? Por que não? Se você estiver aí dentro do prazo de decadência, você pode fazer a discussão desse tributo, afirmando que esse tributo foi pago a maior. Por isso que eu falei lá do artigo 163 e seguintes do CTN, minha memória aqui não sei se está me traindo, talvez 165, mas onde tem lá a possibilidade de repetição do indébito, que é devolução dos valores pagos a maior, tá? Claro, isso vai depender de urgência do cliente, fazendo essa nossa análise prática, digamos assim, contextual, e vai depender também do seu cliente ter dinheiro para pagar os valores, né? Porque aí se não tiver, aí fica mais difícil da gente chegar e falar assim, não, vamos pagar e depois a gente discute isso, tá? Se a gente está te ajudando até aqui, eu peço que você deixe o like aqui, deixe o joinha no nosso canal e se inscreva também. Sempre a gente está trazendo vídeos novos aqui na quarta-feira às 8 horas, tá? Então, eu trouxe lá para você no começo a importância de você olhar para o processo administrativo de forma estratégica, assim como você olha para o processo judicial. Uma outra ideia que eu quero trazer para você é o seguinte: eu sei que tem muitos colegas que ainda trazem aquela cultura de litígio do processo judicial, tá? E aqui eu vou fazer um parêntese muito curto, porque muitos colegas vão recusar essa ideia que eu vou colocar, tá? O fiscal, ele está torcendo por você, o fiscal ele não está torcendo contra você, porque quando você acerta tudo, quando você traz o entendimento do órgão fazendário, o fiscal não precisa te notificar, o trabalho do fiscal simplesmente acabou, tá? Eu estou falando para você colocar tudo que o fiscal quer? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você não está brigando com o fiscal. Esquece isso, tá? Vai te dar uma clareza de raciocínio. Você está brigando com o entendimento da Secretaria da Fazenda. Qual é o entendimento da Secretaria da Fazenda? Esquece o fiscal que está aplicando aquilo ali. Ele é pago para aquilo. Ele responde funcionalmente se ele não proceder dessa forma, tá? Então, raciocine sempre assim. Ah, o fiscal recusou. Opa, o fiscal recusou. Ah, o fiscal recusou por excesso de rigor, isso e aquilo. Tem certeza? Será que ele não está só aplicando o entendimento que ele é obrigado a aplicar? Isso aqui muda tudo. Porque muitas vezes o colega fica ali, entre aspas, litigando com o fiscal, né? Porque o fiscal não está brigando com ele. Litigando com o fiscal e tira e desvia a sua atenção para o que é importante. Se ele percebe que o fiscal está só aplicando o entendimento que ele é obrigado a aplicar, a partir daí ele deixa de querer brigar com o fiscal. A partir daí, ou ele aceita o entendimento da Secretaria da Fazenda, do órgão fazendário, ou se houver possibilidade, ele recorre ao judiciário, tá? Eu estou colocando essa ideia aqui para você entender que esqueça a briga com o servidor. Você está disputando, digamos assim, com uma instituição. Qual é o entendimento? Agora, óbvio, eu estou falando aqui pressupondo que o fiscal está aplicando o entendimento de forma correta. Agora, se tem um erro material, um erro de interpretação, é uma outra situação. Aí você tem que colocar de forma clara e defender o interesse do seu cliente. Falando em interpretação, caminhando para o final do nosso vídeo, muito cuidado com a interpretação das isenções, tá? As isenções, elas são, eu sempre digo isso, e isso não está saindo da minha cabeça, isso é direito tributário, isso é legislação tributária, tá? As isenções, elas são interpretadas literalmente, tá? Então, se você olha para uma isenção e fala assim, nossa, será que... Não. Se você se perguntou, é porque não cabe, tá? A isenção é única e exclusivamente o que a letra fria da lei está trazendo, tá? Então, ela não permite adaptações. Aqui a gente entra mais uma vez naquilo que eu te falei. Então, não adianta. Nossa, que fiscal rigoroso, mas estava tão perto. Então, ele não pode ir nesse tão perto, tá? É uma questão de direito tributário, de legislação tributária, de interpretação das normas tributárias. A gente tem que se comportar assim, tanto com isenção quanto com imunidades, tá? O comando, ele é claro. Interpreta-se de forma
literal. Ou seja, na dúvida, não vai ser concedido, tá? É interessante você ter essa clareza. Ligo de novo com o que eu falei agora há pouco, para você entender que você não está brigando com um fiscal excessivamente criterioso, um fiscal que está de mau humor, nada disso, tá? Você está brigando com o entendimento que ele é obrigado funcionalmente a aplicar, tá? Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa o joinha no nosso vídeo, ajuda bastante. Inscreva-se no nosso canal para que toda quarta-feira você tenha acesso a vídeos que tratam de inventário. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo, nenhuma dúvida vai ficar sem ser respondida, e eu convido você para acompanhar a gente no Instagram, @modoadvogado, lá conversamos sobre inventários diariamente. Você pode colocar a sua pergunta lá para ser uma das perguntas que a gente responde na caixinha, e às vezes vem pergunta de lá para cá, que viram vídeos, então eventualmente até ter uma pergunta sua transformada em vídeo, tá certo? Então é isso, um abraço e até mais.